Iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 118, 119, que nós vamos ler a quarta estrofe, que diz o seguinte: Como é doce ao paladar a vossa palavra, muito mais doce que o mel em minha boca. O Salmo 118 é um grande hino de louvor à lei de Deus, às sagradas escrituras, que fazia toda a celebração do homem bíblico de meditar dia e noite a palavra de Deus. E nessa estrofe nós lemos que o salmista destaca a doçura da palavra de Deus. E todos os grandes orantes sempre viram na doçura da palavra de Deus uma menção à meditação. A meditar a palavra de Deus. E o caminho para meditar a palavra de Deus, o melhor caminho para meditar a palavra de Deus é a Léxio Divina, a leitura orante da palavra de Deus. Neste método de oração, de leitura, nós iniciamos invocando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem dá a dimensão orante, iluminando a inteligência, aquecendo o coração, para que a nossa leitura das Sagradas Escrituras seja uma leitura saborosa, quer dizer, oracional. Depois nós lemos o texto repetidamente, para entender o que o texto diz. Depois meditamos esta mesma palavra. Meditar é confrontar o que o texto diz com a minha própria vida, com o que eu estou vivendo hoje, tentando perceber o que a palavra de Deus nos fala naquele dia. E o terceiro passo é a oração. É aquele momento de diálogo, porque por meio da palavra, Deus fala conosco, nos interpela, nos orienta, nos ensina, nos consola, nos corrige. E a oração é o momento onde espontaneamente, com palavras espontâneas, nascidas do nosso coração, dialogamos aquilo que Santa Teresa vai chamar de trato de oração. Um diálogo de coração a coração. E por último, nós nos abrimos ao dom da contemplação, que é aquilo que Deus vai realizar por meio de sua palavra na nossa vida. Hoje, na primeira leitura da liturgia da palavra de hoje, é retirado um texto do livro do Apocalipse, com uma imagem que vai nos ajudar a compreender a dimensão da doçura da palavra de Deus. E diz o seguinte na primeira leitura: Eu fui até o anjo e pedi que ele me entregasse o livrinho. Ele me falou: pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e o comi. Na boca era doce como mel, mas quando eu engoli, meu estômago tornou-se amargo. Esse texto, na verdade, essa visão do livro do Apocalipse nos ajuda a compreender a pedagogia da ação da palavra de Deus na nossa vida. Ele diz que quando nós comemos a palavra de Deus, quando nós meditamos a palavra de Deus, ela é doce ao paladar como um mel. Mas quando ela chega no estômago, quando precisa ser digerido, isto é, colocado em prática na nossa vida, muitas vezes ela é amarga. Isso significa que meditar a palavra de Deus é algo saboroso e doce, mas colocar essa mesma palavra de Deus em prática exige de nós empenho, esforço e sacrifício. Mas sabemos, se realizamos este caminho, o resultado na nossa vida é a autêntica e verdadeira felicidade. E assim, vamos concluir mais uma vez este programa rezando a quarta estrofe do Salmo 118, 119, que diz: Como é doce ao paladar a vossa palavra, muito mais doce que o mel na minha boca. Amém.